Bem, vamos passar para o doutor Humberto Ribeiro. Humberto, bem-vindo. Humberto é consultor, é um grande investidor em inovação, um grande estudioso nessa área. Fala um pouquinho para nós da tua experiência, Humberto. Obrigado, professor Foina. Primeiro, lhe agradecer ao Senado, ao Interleg, uma satisfação, saudar aqui os colegas de painel, professor Sobol, professor Tony, professor Davidovich. Eu gostei muito dos dois painéis anteriores, acho que economizam bastante no nosso tempo, e a minha experiência tem a ver com um pouco o que eu quero falar. Quer dizer, o desafio, eu acho que está colocado para o Brasil, não somente na questão de sofisticação tecnológica, mas também de impacto, de escalabilidade, tecnologia, o tema desse nosso debate, que é a rotina dos cidadãos. Mas, num momento como esse que nós estamos passando, não há como não iniciar a fala saudando todos aqueles que estão aí na linha de frente, por vezes usando tecnologia de ponta e outras vezes sem a mínima capacidade ou recurso disponível, mas voltados a salvar vidas. Então, todos os paramédicos, médicos, as equipes de saúde, serviços essenciais que estão, nesse exato momento, enfrentando essa situação que aflige o planeta todo. De sistêmico da ciência e tecnologia, principalmente na vida do empreendedor, professor Foina, eu gostaria de trazer uma visão, e obviamente o nosso cacuete, acho que da maioria dos que compõem aqui o painel, é muito voltado ao mundo digital. Transcende, né, a área de formação, que ele atuando, obviamente é uma grande avalanche, mas ela transcende. Então, enfim, no aspecto de definições, quer dizer, para mim, ciência é atividade intelectual e prática também, que envolve o mundo dos seus fenômenos, né? E isso, como dito agora há pouco pelo professor Tony, não deve ficar na prateleira, isso precisa alcançar a sociedade, né? Então, essa ciência criada por meio de observação, por meio de experiências, de experimentos, ela se torna tecnologia quando ela ganha aplicabilidade. Então, a aplicação da ciência, né, para a solução de um problema específico se torna tecnologia. E quando ela efetivamente muda a vida de alguém na ponta, ela transforma a sociedade, né, em que está inserida, é o nosso grande objetivo, que é a inovação, né? Transcendendo a tecnologia da informação, eu gostaria de lembrar que a ciência, a tecnologia e a inovação, elas vão desde o infinitesimal do átomo até a imensidão do universo. E por aí, então, tudo aquilo que possa endereçar necessidades da sociedade é escopo da nossa atenção, do nosso desejo tecnológico. Os campos também foram muito bem levanológicos, já foram nas palestras, mas, enfim, almejando num ambiente de integridade moral, né, o aumento da qualidade de vida e da competitividade, acho que todos os campos são válidos e são meritórios. Transformação de processos, transformação, novos materiais, enfim, as consequências que se busca para a sociedade é o grande desafio, né? Agora, o que eu chamo a atenção e faço essa conexão com o tema de qual sistêmico que ciência e tecnologia podem ter na nossa sociedade. Quando a gente diz nossa sociedade, isso pode ser entendido como sociedade global, né, a qualidade de vida do planeta como um todo, mas dadas questões geopolíticas e interesses comerciais, obviamente, que estão por trás de uma série de desenvolvimentos, temos que entender também que o escopo ele pode ser, às vezes, regional, às vezes nacional, às vezes setorial, e assim por diante. Mas o ponto de impacto sistêmico que precisa ficar sempre muito claro é que tecnologia é uma amplificadora.
Eu me lembro do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, quando, logo no início do filme, para aqueles que assistiram, né, nós vimos que há um grupo ainda de macacos, né, ou de primatas ali, que descobre, de repente, o uso de uma ferramenta que, na verdade, era um porrete. Aquela tecnologia, aquela inovação do porrete se tornou uma aceleradora ali de transformações e criou um diferencial. Ela foi o fator de diferenciação de criação de valor para um determinado grupo, né? Então, quando a gente olha o planeta hoje e verifica potencial de criação, né, científico, tecnológico e inovador, a aplicação do impacto desse na sociedade, a gente vê claramente que tecnologia, ciência e tecnologia são indutores de disparidade de riqueza das nações, né? Então, isso é uma questão que precisa ser sempre colocada, né, se não aqui à frente, mas pelo menos ao lado, como um dos referenciais, né? A minha experiência pessoal ela passa tanto pelo meio acadêmico, quanto pelo meio empresarial e também setor público, mas sempre, como uma transversal de tudo isso, vem a questão do empreendedorismo. E uma preocupação que eu sempre tive, desde quando aluno ainda da Universidade de Brasília, na área de engenharia, onde eu tive a oportunidade com o professor José Augusto Safortes, de estudar com ele impactos do meio digital, isso estou falando de 1993, né? Impactos do meio digital na mobilidade urbana. Nós estávamos falando naquele momento de teletrabalho, educação à distância, telemedicina, parecendo que estaríamos antevendo, né, o mundo de hoje, aí, o que aconteceu quase 30 anos depois, né? Naquele momento, a gente tinha uma visão positivista e queríamos oferecer maior funcionalidade, conveniência, capacidade para o cidadão produzir mais e melhor, né? O seu conforto pessoal e, obviamente, o alcance da sua atuação profissional, o alcance familiar e assim por diante, né? Na verdade, foi uma grande decepção com uma felicidade nesse momento. Quer dizer, essa tragédia que nós estamos vivendo no aspecto humanitário, ela foi, como já dito aqui anteriormente, um grande acelerador dessas transformações. Então, eu estou, por esse aspecto, né, paradoxalmente feliz de ver muita gente falando desde lá de 1993, de repente virar o trend, né? Virou a moda, virou a funcionalidade de uso corriqueiro, cotidiano, rotineiro de todos. Mas, enfim, isso fica uma lição clara para o Brasil e para o mundo, que, obviamente, precisamos olhar a ciência, a tecnologia e a inovação não como algo que virá só para resolver um grande problema em crise dramática, como nós estamos passando agora. É algo que precisa ter uma rotina, e aí eu digo do sistêmico, né, mais espraiada, mais abrangente para a sociedade como um todo. O risco de não trabalharmos empreendedorismo dessa forma científica e tecnológica, eu coloco que está no chamado, né, na superficialidade tecnológica, está chamado de empreendedorismo de conveniência, um empreendedorismo conjuntural. É o empreendedorismo de montar a barraquinha de pamonha ou amendoim torrado durante a quermesse, né, das festas juninas. Isso acontece, alegra todo mundo naquele momento, é passageiro, enfim, não gerou nenhum impacto sistêmico naquela sociedade, a não ser aquela alegria momentânea, né? Isso não traz, não sublinha a palavra competitividade. E quando a gente fala de disparidade de renda e qualidade de vida entre os povos, nós estamos falando de competitividade que precisa ser ampliada para todos. Portanto, eu sou um grande defensor do empreendedorismo, porém muito avesso ao empreendedorismo de gincana, como eu digo. Não é simplesmente o... E aí eu saúdo aqui os exemplos que foram trazidos pelos que me antecederam, que nós estamos falando de empreendedorismo real, na veia, né?
empreendedorismo com de superficialidade tecnológica é esse risco de nos tornarmos sempre caudatários. O mundo vive um processo que se reforça nesse momento de interindependência, como eu chamo. As nações elas são independentes e buscam, inclusive nesse momento, o exemplo da máscara de proteção, que já foi usado aqui, é um exemplo claro disso. Quer dizer, nós precisamos ter autonomia regional para determinadas situações que geram questões de segurança nacional, mas, ao mesmo tempo, o problema da Covid como um todo, a vacina propriamente dita, pode ser que não esteja sob o domínio de uma só nação o alcance da sua cura. Pode ser que eu precise de uma interdisciplinaridade multirregional para que isso aconteça. E a gente já tem aí vários exemplos, né, de esforços multilaterais que estão acontecendo. Eu tive conhecimento ontem sobre mais um, chamado Sermo.com, que vem aí trabalhando, mas a Organização Mundial de Saúde e tudo mais, vem trabalhando sobre isso. Quando não se trata de uma pandemia, e o PAN é significativo, que envolve todos nós, mas quando é algo que é de interesse específico, a interindependência ela passa não mais a ser vamos dizer, a bússola que nos guia. Eu vou precisar, então, de capacidade regional. Para eu não ser caudatário em grandes cadeias produtivas que podem simplesmente ter o Brasil, no nosso caso aqui, falando pelo nosso patriotismo e desejo de desenvolvimento econômico do Brasil, né? Para que não sejamos apenas mercado. Isso é sempre muito dito, e eu tive a oportunidade de atuar com uma equipe magnífica no Ministério do Desenvolvimento, à época, para que não sejamos apenas caudatários de cadeias produtivas globais como mercado. O Brasil é sempre a ponta da cadeia e é o que paga a conta, ao final, porque toda a monetização, desde a pesquisa acadêmica, científica, tecnológica, a inovação, a criação e o custo de acesso ao mercado até chegar aqui, isso tudo vai ser monetizado no nosso supermercado, na ponta de consumo de um bem eletrônico, aqui num telefone celular que nós vamos adquirir e assim por diante. Nós precisamos ter, portanto, soberania em ciência e tecnologia, certo? Esse é um vetor onde, com isso, eu gostaria, com essa colocação, eu gostaria de colocar com firmeza a necessidade de tratarmos ciência e tecnologia como um fator crítico de sucesso para a nossa prosperidade enquanto nação, certo? Mas ciência e tecnologia em si não basta, né? Obviamente, aí eu caio na vala comum, mas é uma vala comum que merece sempre também ser registrada, que é a da educação. Educação é o pré-requisito-chave se a gente quer alcançar a escala e, principalmente, a profundidade, sair da superficialidade, alcançar densidade de impacto científico e tecnológico. Então, educação de qualidade e de massa, e não só em temas cognitivos, em temas técnicos. O Brasil precisa, assim como vários outros países do mundo, avançar também numa pauta educacional comportamental, que nos permita coesão social, a interação entre as pessoas de uma forma proativa e no sentido de um interesse coletivo e não só do interesse individual, né? Isso é muito sério também, que eu acho que no futuro nós podemos até endereçar em outra situação. Casado com esse tema de interesse de coesão nacional, eu acho que um fator importantíssimo também, e aí as nações que conseguem fazer esse casamento, a gente nota um desenvolvimento muito rápido, aí eu faço referência ao Japão, a micro-regiões americanas, ou meso-regiões americanas, é o caso do Vale do Silício, Nordeste americano e assim por diante, que é a questão da cultura casada à ciência e tecnologia. Cultura seja o artesanato, o audiovisual, a gastronomia, enfim, todos os sabores, eles são um importante vetor de aceleração de transformações sociais e, obviamente, de acolhimento e de aplicação de ciência e tecnologia.
Isso aí há exemplos extensos, né? Mas, enfim, cultura contextualiza e impulsiona essa coesão de indivíduos, de setores e segmentos, para que o impacto econômico possa acontecer como consequência, né? E aí, falando desse momento onde nós temos hoje uma sociedade global integrada, quer dizer, através de um telefone celular ou de um outro equipamento, a gente atravessa o mundo em questão de milésimos de segundo, né? A gente entra numa discussão de uma outra realidade econômica, né? Tem gente que denomina essa nova realidade como talentismo, né? Quer dizer, todos os indivíduos passam a ser atores dentro de uma economia globalizada, né? Como nós estamos vivendo hoje, mas, enfim, precisamos interpretar o talentismo, ao meu ponto de vista, como uma nova forma de capitalismo, tá? A gente fala agora, então, e aí é uma discussão que, obviamente, isso a gente sempre corre o risco, no momento que nós estamos passando no nosso país, de estar discutindo se é esquerda, se é direita. Então, eu gostaria já de antemão deixar claro que não é nem esquerda nem direita. Nós estamos tratando de algo que é para frente. É o chamado capitalismo de interesse público. É o chamado Estado empreendedor, onde o Estado é o alavancador do tecido, das condições de ambiente para que esse empreendedorismo não superficial possa florescer nas suas nuances vocacionais, obviamente, de cada região, né? Eu chego a brincar com alguns amigos, eu vou ter a liberdade aqui, também com os senhores e com quem nos acompanha, de dizer que eu acredito que nós precisamos até, não por uma questão de definição da palavra, mas mais por fixação do termo. Nós precisamos mudar no Brasil a ideia de Ministério da Economia, porque vem arraigado nessa definição de Ministério da Economia um ministério que tem como foco política monetária, proteção ao sistema financeiro, enfim, é muito menos visão do empresário, muito mais visão do banqueiro. Nós precisamos, acho que, tocar nesse ponto, porque seria muito bonito a gente ter um país com um Ministério do Empreendedorismo, um ministério que, ao invés do empresário que quer ter sucesso ou empreender, está lá batendo na porta do gerente do banco, ele pudesse ter outras portas para bater. Aí eu faço aqui um reconhecimento do trabalho do Ministério da Ciência e Tecnologia. Quer dizer, ao invés do empresário bater na porta do gerente do banco, por que não bater na porta do cientista da universidade, que pode ter algo que realmente é o grande diferencial que ele vai ter para essa concorrência global que nós estamos tratando, né? Então, é o Ministério do Empreendedorismo, mas, obviamente, já tem núcleos aí de excelência. Eu acho que nós temos a expectativa de que o Ministério da Ciência e Tecnologia participe conosco em algum momento desse seminário, mas lá no Ministério há a Secretaria do Empreendedorismo e Inovação. Essa secretaria é algo que precisa ser fomentado nesse país. Ela precisa ter o seu rebatimento em todos os estados. Os prefeitos do Brasil precisam conhecer que tipo de fazer. E eu cito aqui alguns exemplos, né? E talvez o principal deles, no meu ponto de vista, quando a gente já, aproveitando, toca no tema das ICTs, quer dizer, precisamos um objetivo concreto, um plano nacional de fomento aos ecossistemas de produção desse país. Já se chamou no passado de arranjos produtivos ou outros nomes, clusters e assim por diante. Mas isso precisa ser modernizado, o conceito, e ampliado o seu impacto, certo? Arranjos regionais, arranjos virtuais, que é algo que a tecnologia da informação hoje nos possibilita, né? Arranjos virtuais que possam ativar capacidades que o nosso Brasil tem, sejam capacidades tácitas ou sejam capacidades explícitas. A gente pode aqui, obviamente, falar do agro, foi já escopo aqui de vários dos exemplos que foram colocados. Acho sensacional a gente ouvir sobre o agro é tech, mas o agro não é tudo. Nós precisamos expandir fronteiras de vocação brasileira.
Aqui nós falamos com Curitiba, com Florianópolis e falamos com o Brasil como um todo. Brasília, por exemplo, tem um capital tácito, enterrado nessa cidade que precisa florescer, e a gente bate nessa tecla há 20 anos, que é o capital digital dessa cidade. Brasília tem uma capacidade de geração de talentos, de pessoas, de tecnologias, né, de soluções científicas que podem ser aplicadas para o benefício mundial e que, talvez por falta de senso político, de coordenação da hélice, né, como foi colocada, isso não acontece. Nós estamos vivendo um pior cenário, que é o cenário de, ao invés de estar exportando o talento brasileiro, né, uma plataforma como essa de Brasília Capital Digital, a gente, no final, a gente acaba exportando filhos, porque são bem formados, não veem um ambiente, um cenário adequado e veem isso em outra região ou outro país, inclusive, e deixam Brasília, ao invés de estar empreendendo por aqui, né? Perdemos valor, volta a questão do impacto sistêmico, ou seja, é um perde-perde, né? Portanto, chamar atenção para a força desses ecossistemas que tornem, né, o papel das ICTs como protagonistas. Aqui em Brasília nós temos, por exemplo, a Finatec, várias outras instituições que são atores, né, a FAP aqui no Distrito Federal, são atores que podem ser protagonistas desse ambiente, né, tornando simples, tornando vocacionado, fazendo aglutinação e impulsionando o papel desses empreendedores na nossa região. Cito o exemplo de Brasília, obviamente há vários outros exemplos, e para não ser mal entendido, vários outros exemplos também no agronegócio, para que não sejamos dominados numa cadeia que é um grande diferencial brasileiro, não sermos dominados nem a jusante na cadeia produtiva por grupos estrangeiros que sabe-se lá quais são os interesses que defendem, né? Seja no insumo agropecuário ou seja no trading depois. E o nosso produtor rural fica aqui no meio com o risco, né, e com o trabalho duro, né? Ou seja, a agregação de valor foi para fora e não ficou no Brasil. Portanto, professor, enfim, acho que eu ficaria à disposição aí do debate também para interagir com os colegas, mas, para mim, ciência e tecnologia na rotina dos cidadãos representa soberania, representa democracia, representa empreendedorismo e representa prosperidade, que é o que nós estamos precisando no nosso país. Muito bom, Beto. Obrigado pela presença e pelas palavras muito valiosas. Eu queria anunciar a presença do ilustríssimo Dr. Júlio Semeghini, que é o secretário executivo do MCT, que está aqui, ele não chegou. E, Luiz, você vai me permitir antecipar a palavra dele para a gente aproveitar a janela de oportunidades? Então, Dr. Júlio, bem-vindo ao time. Estamos aqui com o Tony, que é lá da incubadora Celta de Santa Catarina, estamos com o Roberto Sobol, que é do Instituto Dourado, Humberto Ribeiro, que é empreendedor, Luiz Avidovich, da Academia Brasileira de Ciências. Eu aqui pela BIPT, estamos todos nós aqui discutindo a sua seara, quer dizer, como é que ciência e tecnologia muda a vida das pessoas e como é que o Ministério pode nos ajudar nisso.